Olá, tudo bem com você? Eu espero que você esteja muito bem, tendo uma ótima semana. Desde já te desejo também um fim de semana maravilhoso, uma semana linda, né? Para quem está assistindo aí, de repente, num outro horário. Seja lá qual horário ou o dia que você estiver assistindo esse programa, pela Rede Super ou pelo YouTube, seja sempre bem-vindo. Sempre tem pessoas falando, olha, primeira vez que eu assisto o seu programa, lá de uma cidade tão longe. Que bom, vocês são sempre muito bem-vindos ao programa, que é feito com muito carinho, pensando em vários temas que abrangem, alcançam aí você, sua família, seu dia a dia, seu cotidiano. Então, eu espero que você seja abençoado. Com certeza, o programa tá lindo só para você. Hoje o programa tá animal. Você pensa em adotar ou comprar um bicho, um bichinho? Sabe quais cuidados que nós devemos ter para adotar e cuidar dos animais? No programa de hoje, nós vamos conversar com a Daniele Ferreira Costa, ela é presidente da ONG Patas BH, que vai nos dar todas as informações sobre esse assunto. Tudo bem, Dani? Tudo, e você? Tudo bem, obrigada por ter vindo, viu, querida? Eu que agradeço. Então, daqui a pouco eu venho para a gente conversar e você dar todas as dicas para pessoas que querem, de repente, adquirir um animalzinho, estavam pensando em comprar, mas podem até mudar de ideia e adotar, não é isso? E até os comportamentos. Independente da compra ou não, o animalzinho, o comportamento, né, a adaptação é a mesma. Sim, com certeza. A gente vai ter todas essas dicas e informações importantes de você daqui a pouco. Obrigada, viu, querida? Eu que agradeço. Bom demais? Bom, quem tem animal sabe o amor que nós ficamos com os bichos, com o companheirismo, o carinho e as alegrias que esses seres nos proporcionam. No programa de hoje, nós vamos ver uma matéria sobre a decisão de sacrificar ou não um animal quando ele está com algum problema de saúde, um problema sério, né? Bom, tem palavra do coração de Deus para o seu coração e muito mais, é claro. E a gente, né, eu e os câmeras com zoom, chegamos aqui na cozinha. Hoje nós estamos aqui felizes ainda mais de receber o empreendedor Lipe Cacau, não é? Ele trouxe uma receita que tá linda ali, é uma receita que eu particularmente amo. E, em primeiro lugar, obrigada, viu, Lipe, por ter vindo. Eu agradeço pelo convite. Daqui a pouco eu venho pra gente aprender. É fácil de fazer a receita? Fácil. Até uma criança consegue fazer essa receita. É mesmo, não vai ao fogo. Não vai ao fogo. Então as crianças podem ir, né? Podem. Por falar em criança, você tá com um bebezinho, né? Tô Baruch, 6 Que meses. delícia, 6 meses. Ele parece com você ou com a mãe? Com a mãe, graças a Deus. Não, mas sempre tem uma mistura, a mãe. pô. Ele é compridinho igual eu, né? Mas assim, o rosto, a feição do rosto, ele puxou muito pro lado da mãe. Ah, que delícia, é bom demais. Depois você mostra a foto dele pra gente, tá bom? Vou mostrar, sim. E aí, essa torta, ela tem algumas camadas, um passo a passo, mas mesmo assim, se todo mundo seguir certinho, for obediente, dá certo. Dá certo. E fácil de fazer, Ela né? é super fácil, a preparação, as camadas e a finalização. É tranquilo e os ingredientes também você consegue encontrar em qualquer supermercado. Maravilha. Daqui a pouco eu venho, quero também ouvir um pouquinho da sua história, que é uma história linda. Claro que, infelizmente, a gente não vai poder contar a história toda, que não dá tempo. Mas você já vai pensando aí no resumo, porque daqui a pouquinho eu volto. Obrigada, certeza, viu? por nada. Bom demais, receita deliciosa, ótima para datas especiais, né? Essa torta holandesa. E não sei se você já comeu aí em algum lugar, restaurante. Tem restaurantes que tá lá no cardápio, né? Essa torta tá no cardápio, ou algumas confeitarias. É muito gostosa. Lá em casa todo mundo ama. E claro, né? De vez em quando pode. Então fique comigo o tempo todo com seus olhos, coração e ouvidos bem atentos. O Sempre Feliz de hoje já começou. Ter um animal não é uma brincadeira para descartar logo depois que enjoa, né? Não é um brinquedo, não é uma bonequinha, um ursinho de pelúcia. Ter um bicho requer tempo, dinheiro, não é? Dedicação, amor, investimento mesmo. Você investe sua vida, seu relacionamento, recursos, tempo, né? Como a gente falou. Sabemos que não tem muitas políticas públicas de prevenção para a procriação sem controle nas nossas cidades, né? E por isso muitos bichos vivem nas ruas, são maltratados, ou alguns que estavam em casa são abandonados, ainda tem isso, né? Sabia que existem ONGs preparadas para orientar e ajudar você na adoção de um animal, e você pode economizar também, né, na compra de um bichinho?
Você sabia disso? Se você não sabia, você vai saber agora. Para falar mais sobre o assunto, eu recebo no programa de hoje a presidente da ONG Patas BH, Daniele Ferreira Costa. Preste bastante atenção, que eu tenho certeza que você vai ter aí várias perguntas respondidas, né, Dani? Obrigada mais uma vez por ter vindo. Eu que agradeço, em meu nome e da minha turminha, né, por essa oportunidade, porque, como você disse, por mais que hoje em dia é um assunto que, além dele estar em alto, que é como você disse, né, eles são muito companheiros, eles, querendo ou não, né, não tem tanto incentivo e política pública. Então, realmente, eu agradeço, sim. Ah, pois é, então, por isso que é bom a gente trazer aqui as informações para as pessoas que estão pensando, eu vou dar de presente, né, um cachorrinho para minha filha, enfim. E existe, claro, o mercado, né, as pessoas vendem animais e tal, mas as pessoas também podem pensar um pouco antes de adquirir um outro animal, de analisar aí essas questões, tem tantos animaizinhos abandonados. E como é que é o trabalho da Patas BH, Dani? Vocês recolhem esses animais na rua? Fala para a gente um pouquinho sobre vocês e depois a gente continua falando aqui sobre essa questão da adoção. Sim. Um resuminho, né, prévio, que nós somos uma instituição que estamos há mais de 15 anos com os nossos animais e doávamos-se muito. O nosso resgate ele era muito maior até a pandemia. A pandemia mudou muito, né, a vida de todo mundo. Tivemos muitas adoções com delivery, então, ao mesmo tempo que as pessoas puderam ter a oportunidade, já que ficaram em casa, de colocar esse animalzinho para uma rotina, se teve muito abandono também, porque aquela questão que achavam que os animais também tinham essa possibilidade de transmissão da Covid, que é um outro assunto, mas que realmente, graças a Deus, foi comprovado que não. Que não. Isso. Então, nós temos a página e nós fazemos feiras itinerantes. Então, a adoção, né, elas são mensais, as feirinhas, e a gente também posta nas nossas páginas os animais que já estão aptos para adoção. Então, hoje, se a gente pudesse, é claro, nós resgataríamos todos, né, que a gente não gosta de ver. Mas os poucos que entram ainda, por causa das limitações que nós viemos passando com as últimas chuvas, então a gente resgata o animalzinho ali naquele momento para parar o sofrimento. Nem é tanto para essa questão de adoção, igual às vezes a gente vê. Então a gente tira ele daquele sofrimento, leva, faz os cuidados veterinários, né? E aí, dependendo, né, da patologia que ele tem, do que ele tem, trata e depois colocamos para adoção. Porque aí, nesse período também, a gente conhece um pouquinho da índole do animalzinho, que é uma das formas também da gente interagir ele na nova família. Ah, pois é, isso é muito importante já falar sobre isso. Só cachorros ou gatos também, outros animais? Nós temos hoje em nossa responsabilidade, a maioria cães, 7 cavalos e alguns gatos. Gatinhos filhotes, a gente, graças a Deus, né, a gente tem uma facilidade de adoção e tem uma pessoa que fica mais com o gatinho. Porque como os meus cães e os cavalos ficam num canil, então acaba que vira um estresse também para o gato, né? Que eu brinco que o pessoal acha que o gato, ele é um cão pequeno e não é, ele é um felino. Então, ele, querendo ou não, ele também tem umas outras particularidades. Sim. Então, comigo, eu tenho os gatos que são nossos mascotes, que são gatos que têm alguma questão que não são adotáveis, os cães, esses cavalos e os outros gatinhos que são para adoção, ele fica na casa de uma das meninas. Ela deixa na casa dela até a gente conseguir a adoção. Ótimo. Bom, a gente falou aqui, a gente citou aqui no princípio do programa, que ainda não tem políticas públicas em relação a essa questão de abandono de animais, né? O que você acha que poderia ser feito em relação a leis, a prefeitura, o cuidado das regionais, por exemplo, para que haja algum tipo de política, existe um canil público, alguma coisa que possa cuidar desses animais, Daniela? Você que está há tantos anos aí à frente dessa ONG, trabalhando, fazendo esse trabalho difícil, né? Um trabalho difícil. O que você acha? O que vocês acham que pode ser feito? Então, né, como mencionamos, ao longo da trajetória se criaram políticas públicas, tem algumas leis, né, mas tudo relacionado, né, a denúncia, a vídeos. Então, né, tem essa questão que ainda demanda, né, vamos dizer assim, eu particularmente não consigo filmar uns maus tratos. Eu vou no ato. Então,
Então, assim, eu brinco que não é nenhuma questão de ter sentimento ou não, mas de empatia. Então, o que a gente brinca hoje em dia, porque se a gente for olhar a história, já tem quase um século que tem a primeira lei de maus tratos. Se você for puxar, é 1934. Aí, em 1998, veio a lei para maus tratos. Aí, depois veio a sanção que aumentou a punição, que são de 1 ano a 5 anos. Né, Então, hoje, realmente, tem multas, né, a pessoa vai presa, até por ser crime ambiental também. Só que o que eu acredito que tem que ser implantado nas escolas, com criança. É o que a gente sempre enfatiza com quem vai adotar, que é igual você mencionou, né, que muitas das vezes a gente está chegando aí próximo, né, às datas festivas, então o animal ele vira um brinquedo, né, um presente. Ele não é. Muita gente, quando vai adotar conosco, que fala... É para o filho, né? Para o filho criar aquela responsabilidade. Eu fui filho, eu tenho animais desde pequeno, então eu falo, tá, tudo bem, mas quem está adotando com a ONG é você, pai. Eu vou cobrar de você. Então, o que eu falo hoje, a gente tem uma empatia, né? Porque eu falo que a gente criou uma responsabilidade muito grande. Então, é uma empatia e respeito. E, claro, é colocar na cabeça das crianças, porque a gente tem alguns projetos em escola. E é assim, é fantástico você ver a criança depois. Eu fico sem graça, sem saber se eu estou falando certo. Desculpa. Você está falando certíssimo, está ótimo. Assim, ao longo, né, que se deixar. Tá ótimo, nós estamos aqui, tá todo mundo, com certeza, quem tem interesse por esse assunto, né, tá prestando bastante atenção. E eu também estava com tanta pergunta aqui na minha cabeça que você estava acabando de falar e eu fiquei pensando qual delas que eu ia engatar aqui para a próxima pergunta, né, Dani? Então, as pessoas que acham um animal na rua, todo mundo pode pegar aquele animal, levar para casa, ou tem que levar em algum lugar, numa veterinário primeiro, para analisar, ou pode levar para vocês, você até falou a questão da índole do animal, ou seja, o comportamento. Tem animal que você pega na rua que pode estar com doença, pode trazer doença para dentro de casa. Qual é o primeiro passo, por exemplo? Alguém que viu um animal na rua que, eu quero aquele animalzinho, ele está rondando aqui perto de casa há mais tempo, parece que não é um animal que foi perdido de algum lugar, que fugiu, enfim. O que tem que fazer? O correto, né, seria a pessoa dar esse suporte de acolhimento. Primeiro porque, por mais vamos supor que minha ONG fosse a ONG dos sonhos, que você liga, eu já estou com 3 carros disponíveis. Até a gente chegar ao local demora. Então, você vai diminuir o sofrimento. Então, é sempre levar na clínica, né, próxima à região onde você pegou esse animalzinho, e aí sim ver formas de orçamentos mais em conta, explicar para o veterinário. E aí, porque eu falo que muitas das vezes as pessoas procuram a ONG no desespero, e a ONG, querendo, né, por ser já esse ponto de visão, ela já está sempre sobrecarregada, que às vezes um irmão, um tio poderia até adotar aquele animalzinho. Sim. Eu já tive cães que a pessoa adotou quando foi ver, ambos adotou comigo. Então, o que eu falo primeiro é que eu acho que é o dever de todos, é tirar aquele animal de sofrimento, que ele vai ver a gratidão que é. Que eu falo, a gente não é o super-herói, né? A gente, querendo ou não, a gente também abre mão de algumas coisas para ajudar um animalzinho que, querendo ou não, é uma responsabilidade do poder público, mas que, querendo ou não, faz parte da minha cidadania. Sim. Então, é tirar o animalzinho daquele primeiro sofrimento e aí levar para essa clínica, e aí sim o que ele pode fazer, que muitas das vezes quando nos procura, né, nas nossas redes sociais, aí a nossa ONG, por exemplo, a gente divulga, aí depois daquele primeiro passo, que é os primeiros socorros, aí a gente autoriza a fazer castrações nas nossas clínicas de que a gente tenha convênio. Aí muitas das vezes já teve, né, 2 episódios que a pessoa pegou a afeição por esse animal e colocou para dentro. E uma coisa importante que você falou é sobre as doenças. Então, assim, se a gente volta, que eu gosto sempre de voltar, muitas das doenças foram adquiridas, né, querendo ou não, primeiramente do ser humano. Então, a maioria das doenças que o animal na rua tem, que a gente brinca, é fome. Fome, pulga e carrapato. É coisa que, querendo ou não, ele tinha até antes de ir para a rua. Então, acaba que, assim, teria doença se fosse algo viral, aí é mais complexo, se a pessoa tiver um cachorrinho que não tiver vacina. Mas, a princípio, é de socorrer ele daquela dor. E aí, sim, a gente começar a fazer campanhas, né? Vaquinhas, rifas, e ele vai vendo que as pessoas que nos ouviram e deram essa oportunidade, de tanto que eles criaram uma rede de apoio e empatia.
E viu que, assim, eles poderiam fazer igual eu faço. Que ótimo. Bom, vamos ver uma matéria agora que mesmo com tanto amor, algumas situações necessitam de duras decisões. Independente de classe social, né, gente, o local, o tamanho da família, tem hora que a família tem que optar, porque o cachorrinho, um animalzinho, está com uma doença muito grave. E aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos tratar, nós vamos sacrificar. Às vezes o veterinário fala assim, não tem mais jeito, né? Ele está em um estado terminal, vai esperar a morte chegar ou nós vamos antecipar, diminuir o sofrimento dele? O que nós vamos fazer? Não é fácil, né? Então assista comigo essa matéria com a repórter Daniela Savassi. O cachorro é o melhor amigo do homem, dizem. E como todo melhor amigo, eles estão conosco para o que der e vier. Não importa se o momento é bom ou ruim, sempre fiéis conosco. É por isso que é tão difícil vê-los envelhecer e partir, principalmente quando a partida depende de uma decisão do próprio tutor. Bill foi adotado ainda filhote e viveu com a família Caran durante 18 anos. O tutor Henrique lembra da parceria de seu amigão. Foi espetacular, um companheirão. O Bill era um parente, ele fez parte da minha família. A partir do momento que ele chegou aqui, ele já era um membro da família. Meu companheirão. O Bill uivava quando eu saía, ele ficava na porta, o pessoal ficava lá dentro e ele ficava me esperando uivando aqui na porta. Isso é legal demais, eu nunca ouvi o uivo dele, mas ele ficava uivando me esperando. A gente saía para o supermercado e eu comprava chips para ele, porque ele gostava do barulho, do crocante. E ele teve uma vida espetacular. Pipoca é cria de Pandora, uma das 6 cadelas adotadas pela família Silva. Com 1 ano e meio, ficou prenha. E ao ter seus filhotes, perdeu a fala e os movimentos das patas. O tutor Valnei fala da relação com todos os animais da casa. A palavra que identifica todos nós aqui, eu acho que é família mesmo. Na concepção real da palavra. É família, porque a gente toma café junto, a gente almoça junto, a gente janta junto. Junto mesmo. Colocou comida para eles estão comendo, acho que ele coloca para nós no prato dele. Eles estão no meu orçamento. Desde a condição que acometeu Pipoca, a família não só tenta descobrir os motivos, mas sofre com os cuidados. A gente já fez exame infeccioso de sangue e tudo, e não deu nada. E a gente está nesse sofrimento com ela aí, a gente sofre junto. O que ela precisar, a gente está aqui para fazer. Dói demais ver um cachorro desse tamanho, que era ativo demais, do nada ela parou. Aí hoje em dia é comida assim deitada, faz necessidade deitada. Eu pego no colo para levar no sol ali. E isso vem minando o psicológico da gente. Henrique nos fala dos últimos anos de Bill e da decisão de sacrificar. Numa época ele começou a ter umas convulsões e eu fiquei assustado, não sabia o que era. Levei no veterinário, falou assim, tem epilepsia, coisa normal. Começamos a dar Gardenal, tomou Gardenal a vida inteira, eu acho que não atrapalhou. Mas ele até 17 anos, ele vivia correndo, espetacular, aí começou a perder visão. Ele fez 18 anos e perdeu a visão, ficou surdo. E quando ele começou a alquebrar, a cadeira começou a cair e ele começou a sentir dor, a gente resolveu sacrificar. Ele teve 1 ano de vida muito ruim, do 17 aos 18. Que aí ele perdeu a visão mesmo, de fato, e ficava rodando, o cachorro cego gira, né? Fica rodando. Fazia cocô em todo lugar, não sabia onde é que estava. Então, e a qualidade de vida dele ficou ruim. E a nossa também, né? Você viu o bichinho sofrendo. Por isso que a gente resolveu tomar essa decisão de sacrificar. Perguntaram ontem no trabalho se a gente já não tinha pensado na eutanásia. Eu falei, isso não passa pela nossa cabeça. Não. São 6 aí, ela faz parte da família. E a luta é diária para saber o que ela tem, para a gente saber qual a maneira correta de curar isso aí. Alexia é fundadora da ONG Opa Bichos, que conseguiu uma cadeira de rodas para Pipoca e explica como ela pode ser útil nessa situação e quais serão os cuidados que os tutores deverão ter a partir de agora. A cadeirinha vai ajudar ela, primeiro, o estímulo, porque ela passa deitada os dias inteiros no sofá,
não é bom. Mesmo que eles carreguem ela para cá, carreguem ela para lá, a posição dela vai mudar. A coluna dela vai ficar numa posição mais correta. Porque a partir do momento que ela fica só deitada de um lado ou do outro, vai calcificando e vai formando calos. Então ela precisa ter, para ela se recuperar, ela precisa estar numa posição correta. A cadeirinha ela não pode ficar o dia inteiro também, como ela não pode ficar o dia inteiro no sofá. Então ela vai aprender a usar a cadeirinha, vai estimular as patinhas, vai estimular a musculatura. É uma tentativa. No final das contas, ela está até tremendo aqui, eu estou sentindo que ela está com dor. Mas ela não consegue se... Eu vou até mudar a posição dela aqui, porque como ela não consegue movimentar, a gente tem que ir por instinto. Você vê, às vezes, quando o animal tá tremendo, ó, parou de tremer. Ela estava com dor em algum lugar que eu não sei. Eu mudei a posição dela e é isso que eles fazem o dia inteiro. Sabemos que esses bichinhos têm uma vida muito curta, mas quando a decisão de sacrificar é dos tutores, qual a melhor hora para deixá-los ir? Não existe um momento certo. Eu acho que a gente tem que tentar até a última condição. Se você acha que tem uma última condição, você tem que dar o conforto para o seu animal. Mas você tem que perceber, tem que tentar perceber o que ele quer. E a gente sabe, no fundo a gente sabe. O animal normalmente ele fica com você. Ele fica até você conseguir aceitar a morte dele. Às vezes o final da vida é necessário. A eutanásia é necessária. Mas isso a gente sente. Tá? Eu acredito que a pessoa que tem um animal, ela sabe até onde o animal consegue dar conta. Eu, infelizmente, às vezes tenho que tomar essa decisão por não ter como cuidar. Então, no caso da Pipoca aqui, que é o que eu estou falando, eu não tenho essa disponibilidade de tempo para cuidar dela dessa forma. Mas a família tem, então nós estamos dando suporte. A gente escolheu. A vida da gente é feita de escolhas. Se a gente escolheu, a gente vai cuidar até o dia que Deus quiser. Estava falando com o meu patrão ontem lá no trabalho, ele falou, não, mas se você optar pela eutanásia, você vai sofrer menos e ela também. Eu falei, não, eu acho que não é opção. Você não tem o direito de opinar sobre a vida de alguém, nem que seja por um cachorro. Porque por mais que ele esteja sofrendo, ele quer viver. Ele quer viver, então você opina por acabar com a vida dele. Tá sofrendo? Tá, eu vou sofrer junto. Se tiver que ir embora amanhã, vai embora aqui, ó. Na nossa sala. Foi a decisão, a melhor decisão e mais dolorosa que nós já tomamos com relação a ele. Que foi caridade, né? Pra você sacrificar o bicho, que estava sofrendo demais já. E essa ensinou pra gente tanta coisa depois desses 2 meses pra cá. Ela ensinou tanta coisa pra gente. Responsabilidade, solidariedade, empatia. Porque a partir do momento que ela tá aqui, 2 horas da manhã, chorando, eu levanto, vem cá e deito perto. A Shirley levanta, vem cá. A gente não dorme mais não. Eu chego 2 horas da manhã, 4 horas eu tô aqui sentado. Então, eu acho que ensinaram pra gente o valor que não o ser humano tem, mas o valor que uma vida tem. Foi um processo tranquilíssimo. Eu achei que eu ia sofrer mais com isso. Deram anestesia nele e depois aplicaram um remédio para parar o coração. Não sei se foi morfina, qualquer coisa que eu vá. Ele morreu serenamente. É triste. A gente sofre, chora. A verdade é que cuidar ou sacrificar jamais será uma decisão fácil, porque eles marcam as nossas vidas e muitas vezes modificam a nossa história. Eu tenho uma vida de 20 anos de tráfico de droga e graças a Deus, há 6 anos atrás eu me libertei, saí de lá. E um delegado falou comigo que para eu aprender a ter responsabilidade, eu teria que ter responsabilidade com alguém. Eu não tinha responsabilidade nem comigo. Eu comprei o cachorro, aí você sabendo que tem um cachorro, tem uma vida ali que precisa comer, tomar banho, passear. Eu falei, eu não posso deixar jogado, né? Senão vai morrer aqui. Pronto. Aí eu comecei a ter responsabilidade, aí veio vindo. Aí veio o Brutus, veio o Apolo. Aí hoje é isso aí. Aí nós conseguimos esse aqui. O Bill pulava, mas era 30 segundos, porque ele não gostava de contato. E já ficava pro lado dele. Esse aqui, 24 horas colado na gente.
Não é fácil, né? É bem complicado. Se você tem um animal que precisa de ajuda e não sabe o que fazer, procure um profissional para orientá-lo. Procure as zoonoses próximas à sua casa ou uma clínica, uma ONG também que possa ajudá-lo no problema, nessas decisões, nessas escolhas, nessas atitudes que têm que ser tomadas. Não é isso, Daniela? A gente estava conversando aqui, a Daniela falou assim, como que você quer que eu responda? Como veterinária, como mãe, né? Mãe de pet. Mãe de pet, como profissional da ONG. Mistura tudo isso aí numa vasilha, no liquidificador, num processador, que nós vamos processar daqui a pouco ele na cozinha, e me dá essa resposta. E aí? Fatores. Esse profissional, ele é profissional desse pet durante o ano todo? A vidinha dele? Porque eu, como tutora, mãe de pet, estudante de medicina, a gente vai vendo alguns protocolos, alguns profissionais que têm condutas diferentes. Então, a gente tem que pensar sempre, se o animal está alimentando, ele não está com dor e ele está tendo o suporte da família, já pensa em tentar. Então, eu falo que é sempre ter 2 ou 3 opções quando chegar nessa fase, né? E avaliar a gravidade. Se ele realmente já tiver parado de alimentar, que é um dos fatores, para o animalzinho, você já vai indo para o lado da eutanásia. Se não, você vai tentando ver a melhor forma de conduzir. Sim. Porque se ele não está com dor, ele já pode ficar ali até as coisas acontecerem naturalmente, Exatamente. né? Daniela, muito obrigada, querida. Vamos deixar o contato no Instagram da ONG e muito obrigada mais uma vez. Parabéns pelo seu trabalho, né? Daqui a pouco você vai encontrar comigo ali para a gente provar aquela delícia da torta e que Deus continue abençoando vocês aí nesse trabalho tão bonito, tão importante, tão difícil e que todas as pessoas se conscientizem, se cada um fizer a sua parte, não é? Tudo muda. Eu sempre mando um beijo para os meus vizinhos que são resgatadores de gatos, cuidam dos gatos, dos cachorros que estão abandonados lá perto da nossa casa. E a Alessandra, a Raquel, o Mohamed, eles são... O tempo todo eles estão lá, dedicando tempo, cuidando deles e é muito bonito. Eu quero agradecer, eu sou fã, por isso que eu falei, um pouquinho nervosa. Obrigada. A naturalidade e o carinho mesmo, tanto comigo, nem tanto com o tema, com o que a gente vive, porque realmente a vidinha deles na rua não é fácil. Obrigada. A gente já deixou ali Patas BH, depois a gente encontra. Bom, a gente vai para um intervalo muito rápido. Depois do intervalo tem uma culinária de encher os olhos e fazer a gente encher a boca d'água, não é assim? Nesse calor, uma sobremesa geladinha cai muito bem. Você quer aprender? Fácil, rápida, deliciosa. Você não pode perder no próximo bloco. Até já. Já estamos de volta aqui no nosso Sempre Feliz e agora na cozinha. A culinária de hoje, a gente está com um convidado aqui muito especial, que é empreendedor, é o Lipe Cacau. Cacau virou o sobrenome dele agora, gente, olha só, de tanto que o negócio deu certo. Além de nos ensinar essa torta maravilhosa, vai contar um pouquinho da sua história, que é maravilhosa. Então, tá na hora da culinária, agora! Eu passar aqui, cheguei. Tudo bem, Lipe? Olá, Bem-vindo. tudo bem? Muito obrigado. Obrigada por ter vindo, querido. Lipe é lá da nossa igreja, Batista Lagoinha. E graças a Deus está dando super certo aí na culinária, na confeitaria, né, confeitaria. Lipe? Mas nem sempre foi assim, né, Lipe? Não, nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim. Espera só um minutinho, a gente pode desinformar, mesmo que seja um pouco? Depois a gente informa de novo? Pode? Sim. Ai, meu filho, porque já pensou se eu queria algum Só problema? um minuto. Pra gente ver ela mais bonita de lado aí. Não, pode. Pode ir? Vai ser ao vivo? É claro, minha filha, elas estão já funcionando aqui, todo vapor. Você arrumou um... ó. Tchan, 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 tchan. Uau, olha isso. Olha lá a imagem. Você não podia esconder essa lateral de jeito nenhum. Meu Deus do céu, é para acabar mesmo de vez. Vamos embora então, Lipe, começar? Eu vou ficar aqui um pouquinho, depois eu troco com você na hora de bater aqui. Acho que não vai precisar nem trocar, não. Só chegar um pouquinho para lá. Pode vir. Pode vir? Depois Pode. é só tirar o aro e... Isso. Pode deixar que as Deu meninas bom. tomam conta ali. Vou ficar por aqui mesmo, qualquer coisa você bate lá, que não tem problema não, que eu gosto de ficar de cá. Porque aí eu vejo tudo assim. pouco a Mas gente então, vamos
rapidinho contar um pouquinho da sua vida. Só resumindo, vocês estão gravando ainda não, né? Meu filho, Vai? não tem nada disso não, Então nós vai. estamos gravando aqui como se fosse ao vivo. Então beleza então. Como é que foi? Depois que conheci a Lagoinha, quando eu estive preso, né? Depois que eu saí, eles mataram meu irmão, meu primo, meu tio. Meu Deus, e você foi preso por quê? Na verdade, foi forjado. E literalmente foi forjado. Não é desculpa de quem foi preso, não. Eles forjaram na gente um sequestro. Meu Deus. A vítima que ligou para a polícia e quando a polícia chegou, a vítima encontrou com a polícia. Eu estava voltando para o Rio de Janeiro, eles me pegaram na rodoviária, pegaram um morador de rua na época e uma outra pessoa e prenderam. Nossa, foi que a gente sequestrou o cara. Chegou na frente do delegado, o delegado não acreditou, levou a gente, né, para o Sérgio São Cristóvão. Aí eu fui São Cristóvão, Gameleira, Bicas 1 e depois Drummond. Só que na segunda audiência a promotoria ficou do lado dos réus. E isso é a coisa mais difícil, impossível do mundo, né? Porque não estava batendo o que a vítima, suposta vítima, falou com o que os policiais falaram. Sim. Aí deu excesso de prazo, ou seja, eles não tinham como provar que era um sequestro, porque a vítima ligou para a polícia e cada um foi pego num ponto e a gente conseguiu provar que cada um estava em um ponto. Eu estava com a passagem para voltar para o Rio de Janeiro. Aí depois disso, graças a Deus, né? Você é do Rio? Não, você é daqui. Não, sou daqui. Mas como eu morava na rua, passei por questão de abuso na infância, a gente foi criado na rua, então assim, a gente já passou por várias situações, né? Decorrência dos abusos, depois a gente virou garoto de programa, ou seja, a gente saía com homens afeminados, eles davam pra gente droga, dinheiro, enfim. Deus, e aí a gente foi, assim, eu e meu irmão foi pagando diária no hotel. Só que meu irmão morreu de overdose, que a gente usava muita droga, né? O meu outro irmão do coração foi assassinado. Aí chegou numa época que eu já, tipo assim, a cocaína, as drogas já não estavam mais fazendo efeito. Aí eu procurei a igreja, né? Que foi na época com o Marco Túlio, lá no Justinópolis, e pedi para ser ajudante do faxineiro. Ele não quis deixar, só que eu implorei, falei, cara, você deixa ou eu vou ter que ficar fazendo coisa errada o dia inteiro. Ele foi deixando. Aí quando eu ficava cansado de lavar as cadeiras lá, que todo dia ele colocava eu para lavar 50 cadeiras, eu entrava na salinha das crianças, pegava a Bíblia para ler. Aí foi aí que eu peguei a Bíblia para ler, que eu via lá que eu queria efetuar a vem de Deus e tudo. Aí eu falava, Deus, eu gosto de droga, eu gosto de maconha, eu gosto de ir no terreiro, é só o Senhor para me tirar isso, né? E fui insistindo. Às vezes os caras me ligavam para sair, eu mentia falando que eu não estava em casa, mas na verdade eu estava e eu nunca precisei de uma caixa de operação. Hoje faz nesse ano tá fazendo 9 anos que eu saí da rua e 9 anos que eu não uso droga, nenhum tipo de droga. Glória a Deus, coisa aí, linda. Sem caixa de operação, sem nada. Aí que eu conheci minha mãe, eu acho que pode começar desse ponto. A minha mãe biológica apareceu, depois ela me chamou para morar com ela, eu fiquei 2 semanas com ela, ela me pôs para fora, porque o marido que ela estava lá não queria saber, deu lá. E eu ia voltar para a rua, que aí na época um pastor, né, que era o Guedes, na época o pastor foi lá, me buscou e me deixou ficar na casa da paz, que era na Pedreira. Aí foi aí que o Guilherme de Pada começou com o Recomeço, eu fui o primeiro morador do Recomeço. Olha. Aí depois disso o Guilherme começou com o Luiz, para ser voluntário nas câmeras, né, e nisso tinha o Jean também que me ensinou a fotografar e tudo. E foi nisso, passando, como eu morava na casa da igreja, eu passava o sábado e o domingo inteiro na igreja segurando cabo, né, andando por lá, servindo. E depois de um tempo, né, eu conheci a Dária no Carisma, a gente casou, hoje a gente tem um filho, só que quando eu conheci a Dária eu comecei a mexer com doce, que foi quando a minha psicóloga me ensinou no Infância Protegida a fazer brigadeiro. Olha. Aí eu fui fazendo os brigadeiros, fui vendo no YouTube, falei, cara, dá pra ganhar uma grana com isso. Aí eu comecei comprando curso, foi melhorando as coisas, eu não sabia cozinhar, não sabia nada, fui vendo alguns vídeos, aí que me deu a curiosidade de ficar gravando. E aí hoje eu gravo receitas também, né? Sim. Pra internet. Pra fazer o maior sucesso. E aí foi, mas assim, uma das pessoas assim, mais importantes que eu posso assim, considerar depois da minha mãe, que eu conheci na igreja também, foi o Guilherme. Né, que o Guilherme acreditou muito em mim, me discipulou muito. Que era a mesma coisa pegar um cara da rua. Eu era daquele jeito, cara da rua que só pensava em coisas ruins. E ele, junto com o Luigi e tudo, cara, você vai conseguir dando conselho, né, fazendo acompanhamento. E aí as coisas foram acontecendo. Aí hoje eu tô aí com 2 delivery, né? Glória graças a Deus. Parabéns. Com contrato com algumas empresas também
tipo iFood, né, empresas de balcão para confeiteiros que fazem eventos. E aí as coisas estão acontecendo. Graças a Deus. Parabéns, porque você se esforçou também, você quis. Isso. Né? Então, a gente tem que ter a nossa parte, a gente tem que querer, a gente tem que se esforçar, a gente tem que correr atrás. Tanto querer conhecer Jesus, querer ser transformado, quanto querer trabalhar, querer melhorar, fazer curso, aprimorar. Então, assim, você tem seu mérito pelo seu esforço e, claro, é a graça de Deus que veio, que entrou no seu coração, que mudou sua vida. Glória a Deus pela vida do Guilherme, né? Que, infelizmente, muita gente não conhece, não sabe. Enfim, não vamos entrar nessa história que a gente não tem tempo. Mas graças a Deus pela sua vida e, infelizmente, a gente também não tem tempo. Nós temos que começar a aprender a fazer receita. Vamos fazer, então. Vamos. Ó, o primeiro passo é o mais básico, né? Se a criançada estiver fazendo, peço a orientação de ter um adolescente por perto ou um adulto, que é triturar. Você pode usar um liquidificador. Aqui a gente está com um processador maravilhoso. Novinho, gente, estreando. Olha que chique. Realmente os eletrodomésticos ajudam demais, né? Ajudam demais. E cada um tem uma função interessante. Que eu fui picar eu ia ralar uma abobrinha lá em casa ontem. Eu falei assim, eu acho que eu vou bater ela no processador. Não deu, era ralador mesmo. Mas tem coisa que é liquidificador, tem coisa que é processador. Então, você vai utilizando aí, mas vale a pena investir. Isso. Bora? E pra gente que trabalha com doce, ela é maravilhosa. Você pode pegar castanha, uma coisa um pouco mais dura, né? Então vamos começar triturando. E principalmente quando você trabalha com isso, você faz grande quantidade, porque eu tenho um pequenininho que dependendo do que você vai fazer dá certo, você vai fazer grande quantidade, esse daqui precisa ser grande. Vou chegar só um pouquinho pra cá. Então você vai bater o quê? O biscoito, maisena. Vou começar triturando o biscoito pra gente fazer a nossa base, né? Então, vamos ligar aqui. Espera só um pouquinho. Liga, você vai colocar e falar e nós vamos, enquanto faz o barulho, nós vamos deixar o pessoal anotar a receita. Tá bom? Você vai bater aqui o biscoito só, depois a manteiga. É isso? Eu vou bater o biscoito, depois eu vou virar ele aqui nesse bol então e vou amassar com a mão. Dele. Só vou fazer a farinha. Ótimo. Então pode tacar aí, vai fazer o barulho que nós vamos deixar o pessoal anotar a receita. Beleza. Maravilha, é isso. Esfarinhou tudo. Esfarinhou tudo. Vambora. Aí agora a gente vai... Nós vamos virar ela aqui. Essa é uma base também para aquela torta de limão, né, Lipe? Torta de limão. Várias tortas. Acho que tem que tirar essa aqui primeiro. Isso. O processador é bom que ele fica maravilhoso. No liquidificador você tem que pegar o liquidificador. E vai ser aos poucos também. O liquidificador não dá conta, fica não pesado. Dá conta. Pesado. Aí a gente vai pegar a manteiga em temperatura ambiente, né? E vamos jogando aqui aos poucos. Fazer uma massa. E vamos fazer uma massa. Depois, aqui ó, gente, o Lipe ia até ensinar a fazer o brigadeiro branco, mas a gente já ensinou várias vezes aqui no programa, todo mundo acho que já sabe fazer, então você já trouxe um pronto. Já trouxe um pronto. Tá, o brigadeiro... Não precisa nem fazer, porque já tem um pronto ali, que na verdade é colocar o leite condensado. Você colocou o que lá? Leite só condensado e creme de manteiga. leite. Creme de leite. É o brigadeiro que eu costumo fazer, só vai leite condensado, creme de leite, e ou leitinho, ou chocolate, ou cacau, né? Gente, eu vou dar uma sujada na minha mão aqui. Vai embora, meu filho. Manda brasa. Aí, ó, você vai amassando ela
até ela ficar em ponto firme. Que é o pronto de ser moldada, tipo assim, né? Isso, o ponto de ser moldado. Essa quantidade mesmo, você tá pondo, vai pôr aos poucos? Não, vou pondo aos poucos. Ah, tá. Já que Aí eu ponho aqui, mais pra você, eu ponho um pouquinho. pode virar, por favor. Tudo não? Não, Não. né? Tá. Fazer uma base nela. Você tem o... Vou ter que tirar esse daqui já de uma vez. Pode virar o restante, por favor, que ainda tá muito mole. Aí. Cheiroso, esse cheirinho de manteiga é bom demais. É. Né? Tem muita gente que prefere usar margarina. Eu, particularmente, não gosto de Margarina, fazer não. nada com margarina. Porque Margarina tá reprovado. Isso, porque a margarina, nem mosquito gosta de pousar nela. Exatamente. Então, seja lá no nosso delivery, quando a gente tá fazendo receita pra internet, seja brownie, tudo que pede... Manteiga, é manteiga mesmo. Isso, é manteiga. Às vezes eles falam assim, coloca a margarina. Não, eu vou e substituo pela manteiga. Isso. É igual cobertura. Cobertura lá também não entra, né? Cada um sabe da sua realidade, mas todas as receitas que a gente faz vai ou chocolate branco ou chocolate preto. E é isso que faz diferença no resultado. Você come Isso. uma coisa, nossa, está muito bom porque os ingredientes foram melhores escolhidos, né? Melhor qualidade. Isso. Você vai pôr isso onde? Cadê o lugar que você vai pôr isso? A Cadê, forma, menina? ela tá aqui debaixo. O programa vai ter que pegar, então eu vou sujar a forma toda. Você consegue pegar? Não, tá pronto. O brigadeiro tá pronto. Eu tô falando aqui com a minha diretora, meu tá. ouvido. Falei, não, já tá pronto. Aí, Isso, agora... Aí o que a gente vai fazer? Geralmente a gente usa uma forma com fundo removível, né, para ficar mais fácil para desenformar. Isso. Aí a gente vai virando ela E vai moldar. e vai moldar ela. Aí vão indo aos poucos também. Só vou te perguntar uma coisa, você vai derreter aquele chocolate lá para pôr por cima? Vou, mas ele é mais pro final, para fazer uma ganache no final. Mas a gente já tá no final. Já? Então já pode ir derretendo já. Eu vou derretendo para te ajudar. Aham. É só isso que você tem que entender, que nós já estamos no final. Pode ser tudo? Hã? Pode. Pode? Tá. Então vamos lá, gente. Ó, vou fazer um barulhinho de micro-ondas aí. Eu não sei mexer muito bem nesse micro-ondas, não. Quem que me ajuda a mexer aqui? Quê? Deu 15 minutos, mas eu paro daqui a pouco. 15 minutos? Acho que vai gastar isso tudo, não. Não, nem pode. 15 minutos o programa já acabou. É só porque tá... Mas o problema não, eu paro daqui a pouquinho. Porque tem que parar, lembrar isso, né, Lipe? Que vai derreter no micro-ondas, você tem que ir aos poucos, põe 1 minuto, mexe, senão queima. Isso. Não pode queimar nada, desperdiçar nada, porque tá tudo caro. Tá tudo caro. Né? E aí você põe na lateral também? Ou só Não, embaixo? Só embaixo. O que você tá rindo? Não, que eu tô lembrando do preço da manteiga. Fui comprar uma manteiga hoje numa padaria próximo de onde eu moro. Tava R$35, manteiga de 500 gramas. 35. Ah, não, padaria não pode. Foge de padaria para comprar manteiga. Eu só fui correndo. Geralmente, esses supermercados grandes eles estão mais em conta. 19, entre 24. Mas padaria tá difícil. E outra coisa, gente, que é bom observar, né? Outro dia tinha uma manteiga barata. Falei, gente, essa manteiga tá ótima. Tava, acho que R$10, 500 gramas. Aí tava uma mistura de manteiga e margarina. Então, fica de olho, porque as pessoas não podem aumentar tanto o preço. Começaram a misturar. Requeijão, tem uns que tem amido. Requeijão tá barato, quando você vai ver, tem amido de milho, para engrossar, eles puseram amido. Então, fica de olho, claro que a gente tem que procurar os melhores preços, e tem que andar mesmo, mas... Um exemplo, Márcia, eu fui comprar um azeite. Aí eu cheguei em casa e azeite. Na hora que minha esposa foi lá, não, amor, isso aqui não é azeite, não. Aquele para cozinhar que é barato, tem isso também. Ele tava lá, tipo, azeite, sabor, manteiga, alguma coisa assim. Aí a gente olhou assim e falei, nossa... Não vou usar esse aqui, tô pondo aqui só porque eu vou usar esse aqui, tá muito pequeno. Esse aqui tá muito pequeno para ele derreter. Isso. Aí pode eu vou usar colocar esse aqui no maior, tá, gente? Então, vambora. Vambora. Derreter. Tem um outro bowl mais ou menos desse tamanho? Tem aí, meninas? Eu acho que não tem, não. Agora nós vamos... Você que tá com a mão suja, passa aqui pra cá. Vai escolher. Se tiver algum lugar pra limpar a mão, pra fazer o outro, senão eu vou sujar as colheres todas. Vamos daí, por favor. A gente tá... Isso. Aí, pronto. Você vai misturar, Pode né? ser. Esse aqui Isso. pode levar... Esse aqui já acabou, né? Acabou. Tá, então eu vou tirar ele daqui. Então, se você quiser...
Tô. É muito... Então, vamos embora. Tem que correr. Tem que correr. Ui, eu vou dar uma mexidinha nele. Isso. Presta qualquer... Isso, pode ser isso. Uma colher. Isso. Ó, já tá quase. Vou ter que eu vou misturar o brigadeiro, que a gente trouxe pronto. O calor, gente, tá vendo? De um pro outro, já vai... Eu vou pôr mais 30 segundos só, vai dar. Não vai dar, Lipe? Vai. E o chantilly também, que você pode deixar ele em ponto. Nossa, que delícia. Misericórdia. Brigadeiro branco e chantilly, que aí ele vai Isso. tirar esse doce, excesso de doce, vai dar mais cremosidade também, né? Isso. Tô bem. E aqui a gente vai só dar uma mexida nele. Pôr ele um pouco Tá. pra baixo, que aí fica mais fácil. Então, a característica dela, dessa torta, são as camadas e esses biscoitos que ela tem também em volta, né? Isso. Tá bom, né? Tem um pedacinho de nada ali, mas... Não, aí tá bom. Aí derrete o branco, que o branco é pra gente... pode deixar que eu vou virar o creme de Esse é leite. meio amargo ou é o leite? Ele é o meio amargo. Dá licença, só um pouquinho. Eu não trouxe o leite, porque a gente usar o leite pode, às vezes, ficar um pouco enjoativo, né? Muita concentração de açúcar. É. E o meio amargo, ele já quebra. Ah, eu gosto de tudo mais amargo também. Agora é o branco. O Isso. branco vai onde? O chocolate branco vai por cima, no final. Ah, a gente vai fazer ele vai tipo uns embaixo do quadradinhos. preto? Ah, não, só pra enfeitar? Isso, ele vai só pra enfeitar. Decorar ali, né? Isso. Tá. Oi? Agora, só pra... Aí, ó, a gente misturou. Ele ficou nessa consistência aqui, ó. Ele já tá ótimo. Misericórdia, esquecendo desse outro aqui. Meu filho. Aí eu pode- coloco só um pouquinho aqui, só pra fazer uma... De uma colher. Mais uma colher, por favor. Isso. Só pra fazer uma sujeirinha aqui embaixo. Deixei esse aqui porque ele ainda não chegou. Tá quase. Ai, meu filho. Tá quente. Mão de cozinheiro. Você já tem mão de cozinheiro? Há quanto tempo você tá com a confeitaria, Elipe? Desde 2020. Ah, Foi então, quando começou na a pandemia, né? Eu trabalhava como fotógrafo, tava ainda no início. Só que aí veio a pandemia e eu falei, cara, eu tenho que fazer alguma coisa pra poder, né, trabalhar. E foi aí que essa psicóloga me ensinou a mexer com brigadeiro. Olha. E Qual que é o nome dela? Pode falar? Juliana. Juliana, manda um abraço pra ela ela. trabalhava no Infância Protegida na época. E ela... Puder agilizar aí, meu amigo, Aham. o trem. É porque aqui na conversa eu Fiz um esqueci de pano. colocar ela no forno. Ah, tá. Ela vai ao forno, então. Ela vai ao forno. Não tem problema não, só falar pro pessoal. Então ela iria ao forno antes de colocar o recheio. Com quanto Isso. tempo? 10 minutos. 10 minutinhos. Aí depois espera esfriar, Espera né? esfriar e começa a colocar. E coloca o recheio. Não tem problema Isso. não. Isso daí também todo mundo come, que é manteiga e biscoito. Quem que não come manteiga? Eu, gente, o dia que me dá assim uma vontade, eu pego um pacote de biscoito maisena, Maria, maisena, que Isso. for. Aí eu como um com manteiga, outro com queijo, outro com requeijão. Outro Isso. com manteiga, outro com queijo. Daqui a pouco eu comi o pacote uma vez, assim, outra. Aí, mano, a gente vai colocando o biscoito na E lateral. agora deu, ó. Deu, né? A gente vai colocando ele na lateral pra dar Tá. aquele efeito bonitinho. Aí na hora que for desenformar, vai ficar bonito igual aquele tá lá. Isso. Mas maravilha. Então, assou. Por que tem um buraco aqui? Hã? Foi na hora que tirou a colher. A gente vai tampar esse buraco agora.
Ai, ai. Aí tem o... só pra gente lembrar. Assou, a gente faz a massa, assa por uns 10 minutinhos, espera esfriar, coloca o recheio. É bom que quando tá assando, você faz o recheio, né? Isso. Faz o recheio, depois que colocar o recheio e colocar os biscoitos aí, agora você vai finalizar com a cobertura, que é o chocolate, e o branco é só pra enfeitar, né? Isso. Aí vai pra geladeira, né? Isso. Quanto tempo de geladeira? Umas 2 horas, uma hora e meia, ele já tá Já tá perfeito. bom. Aham. Porque como você vai fazendo ele por camada, vamos supor, você assou, colocou a base aqui, colocou os biscoitos, volta ele pra geladeira. Aí você vai fazer a sua ganache. Enquanto ele tá fazendo a ganache, ele tá lá na geladeira, você joga a sua ganache como vamos fazer aqui agora. Aqui ela tá até morna ainda, que não é o ideal, né, gente? Porque senão ela dá uma derretida aí nesse... Isso, mas eu vou jogar o creme de leite, ela pode esfriar mais um pouquinho. Ah, você vai jogar creme de leite aí? Isso, aqui. Jesus. Ah, aqui. Então, posso jogar pra você? Pode. Esse aqui é o creme de leite, né? Isso, esse uma é o creme de caixinha? leite. É isso aí, tem uma caixinha de creme de leite. Tá, então bora. Pode caixinha mesmo, né, gente? Isso. Não precisa ser fresco, não. Não. Sem frescura. Vambora. Colherzinha Mexe? bem delicada. Vai. Uma Você pode colherzinha. pegar um garfo, um fouet se tiver em casa e pode... Essa colher tá grande, tá mas mex- é porque... e pode estar mexendo. Ó, já ficou tão misturando bonito bem, assim, ó. misturando bem o Marmorizado. chocolate, Isso. esquentando o chocolate no micro-ondas de 30 em 30 segundos. Ele derreteu, você já pode estar mexendo. Isso aí tinha muito chocolate, então não Isso. foi de 30 em 30, não, gente. Foi 1 minuto. Mas tem que tomar cuidado. Cada micro-ondas de um jeito, né? Cada micro-ondas é de um Tem jeito. uns que são mais fortes. Às vezes, se não tiver um micro-ondas, você pode fazer em banho-maria. E aí vai. Mas dependendo da forma que tem esse calor, da forma que esse calor Deixa tá o chocolate ultimamente... assim em cima da mesa que ele já derrete. já derrete. Aí aqui você vai virar ele, ó. Meu Deus. Que é isso, hein? Virou ele. Quanto tempo Tem tá uma colher de faltando? sopa aí? Não, você vai ter que fazer com essa aí mesmo. Tem, mas ela tá ali, ó. Aí a gente dá uma espalhada. Pronto. Ó. Só mexeu assim, ó, como é que é, com creme de leite, textura, como é que ela fica. Maravilhoso. Maravilhosa. Agora você só vai enfeitar, né? Isso. Mas você tem saquinho pra... Tem. Jesus. Não vai dar tempo, não, vai? Vai. Eu acho que não vai dar tempo. Lipe, o que nós vamos fazer? Ali já deu... Você furou o saquinho, esse, vai... Isso. É só pegar o saquinho agora, fazer assim e depois Aqui, passar com a o chocolate colherzinha. branco tá aqui, ó. Aí você enfeita do jeito que você quiser também. Não quiser pôr o chocolate branco, não precisa, né? Quer que põe? Então, enquanto você pode pôr. Enquanto você põe, eu vou pegar a torta aqui. Vou pra cá. Vou roubar. Vai. Cheguei. Vou pôr a torta ali. Deixa eu só tirar esse coadjuvante aí, meu filho. Meu Deus. Olha aí, Dani. Olha a situação, minha filha. Tô aqui só vendo. Pode filmar não, que eu tô abaixando, gente. Tô abaixando. O negócio vai aparecer aqui, não pode. Pode te ajudar? Pode. É que eu acho que não adianta, só vou partir aqui um pedaço. Olha, gente, porque tava na geladeira, né? Mas o calor aqui, apesar do ar-condicionado... Puxa com garfo, por favor. Aí. Vou sentar que é melhor. Aí eu fico mais... Não, eu tô vendo ele falar ali com você da manteiga. Na veterinária, hoje eu aprendi a fazer manteiga. Ai, tá vendo? Aí. Você aprendeu a fazer manteiga? É, porque na expensão de leite você falou uma coisa certíssima em relação à mistura, que é uma das coisas que a gente tem que ficar avaliando também. Pois é. Tá de parabéns, tá muito atenada. Tem que estar antenado, né? Cuidar da saúde da família, cuidar da nossa saúde. Sim. A gente tem que cuidar, porque, gente, não vale a pena você, às vezes, economizar num produto que você vai gastar na sua saúde. Exatamente. Então, você tem que... Primeiro que manteiga a gente não precisa usar muito mesmo, é de vez em quando, dependendo da preparação de alguma coisa, né? Igual assim.
E aí, Lipe, fez? Olha lá, pode fazer, Só por virar. favor. Vou mostrar o Lipe rapidinho ali. Aí você Dá tempo? derreteu o chocolate, aí você faz as linhas assim, ó. Só pra dar um enfeite mesmo. Aí se você quiser, você pode fazer assim. Ou passar um garfo. O chocolate branco é só pra enfeitar. Pôs na geladeira, 1h30, pode desenformar Meu Deus, e pode posso ou comer não ele. posso? Ele vai estar incrível Mexer. pra você experimentar num domingo com a família. Delícia. Fazer pra uma visita. Então ela é É? super simples. Com... Dia das crianças chegando aí, ó. Bota as crianças na cozinha, né, Lipe? Isso, Daqui a mamãe, pouco o Baruque primo. tá te ajudando daqui a pouco lá. Baruque tá lá só olhando, daqui um dia tá fazendo comigo. Delícia. Muito obrigada, viu, Lipe? Eu Muito que obrigada. Deus agradeço. continue abençoando você, sua família, seus negócios. Você vai prosperar muito ainda, muito, muito. E volte, tá? Volte mais vezes. Dani, tá na hora da gente provar essa delícia. Só que antes de provar, nós vamos orar. Você aproveite esse momento e ore conosco. Pai, muito obrigada pelo teu amor, pela tua bondade. Muito obrigada pelo teu poder transformador. O teu poder que transforma, liberta, resgata. Aquele Deus mais improvável como o Lipe, Deus. Quem olhasse para ele nunca ia imaginar aquilo que o Senhor faria na vida dele. Nós estamos aqui celebrando ao Senhor, louvando o teu nome pelas transformações, pelas vitórias que o Senhor deu na vida deu ao Lipe em toda a sua vida, com tantas coisas que ele viveu. Muito obrigada pela limpeza que o Senhor fez na mente dele, no coração dele, no corpo dele. Muito obrigada pelo teu perdão, pelo teu resgate. Muito obrigada, Deus, de todo o meu coração. Deus, muito obrigada pela vida da Dani também, que faz esse trabalho tão lindo, tão importante, que o Senhor continue abençoando a vida dela, da sua família, o trabalho que ela realiza, que ela seja próspera, abençoada e abençoadora também todos os dias da sua vida, em tudo que ela fizer. Muito obrigada, Deus, por esses dois convidados tão especiais que estão aqui hoje comigo. Abençoa todos que nos estão nos vendo agora, que eles tenham sido inspirados por tantas coisas lindas que ouviram aqui e que sejam abençoados em todas as áreas das suas vidas. Obrigada por este alimento, pela tua provisão, pelos teus mimos todos os dias nas nossas vidas, no nome de Jesus. Amém. Que delícia. Lipe, então agora dá seus recados enquanto a gente prova essa delícia. Gente, olha isso. Cremosa. Então, gente, como vocês sabem, meu nome é Lipe, sou confeiteiro, produzo conteúdo nas redes sociais. Todo dia eu posto nas minhas redes sociais receitas. Vocês me encontram no Lipe Cacau e no Cacau Maravilha Confeitaria. Estamos perto da Lagoinha Matriz, temos 2 deliveries de confeitaria, atendemos até 7 quilômetros do endereço. E é isso, Deus abençoe, muito obrigado pelo convite, fico muito honrado de estar aqui e nos encontramos mais vezes. Vem aqui, fica aqui perto de mim pra gente acabar o programa. Gente, olha, quando assa, né, ela fica torradinha, a massa fica torradinha daquele gostinho, né? Crocantinho, aquele gostinho de assado. Tá muito suave, muito cremosa. Maravilhosa, Lipe. Muito obrigada, parabéns, viu, querido? Eu que agradeço. Aquelas Dani era só um pedaço. Não, senhora, você pode comer tudo. Eu só vou terminar o programa, você pode continuar comendo, Dani. Muito obrigada também, viu, querida? Vamos continuar comendo, tá? Maravilhoso. Grande beijo pra você. Estarei em Maricá esse fim de semana, na Igreja Atos 2. Vai ser tremendo, maravilhoso. Quero ver você lá, se você estiver ali na região, sábado e domingo. Grande beijo pra você, a gente se vê no próximo Sempre Feliz, se nosso lindo e maravilhoso Deus quiser. Beijo, tchau, até lá.